Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Muito bom dia, meus amigos da Rádio Brasil Central, Sistema Brasil Central de Rádio, que compreende a AM 1270, a FM 90,1, ondas médias, curtas e tropicais. Um grande abraço, um ótimo dia. Bom dia para o meu querido estado de Goiás. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central. Está começando agora mais um programa Conexão Ambiental. Uma ótima manhã também para você que nos ouve, nos assiste pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 9 de setembro de 2016. Bom dia, Ernesto Fleury. Bom dia, meu amigo Emerson Crânio. O tema de hoje, agrotóxico e os impactos socioambientais. O tema é polêmico, sobre vários aspectos. A indústria do agrotóxico cresce vertiginosamente há décadas. São bilhões de um lucro, em sua maioria com subsídio do governo brasileiro. Os custos para a saúde humana são ainda maiores. Organismos nacionais e internacionais pedem a suspensão do uso do agrotóxico na agricultura sob a alegação de que são causadores de inúmeras doenças, inclusive de cunho hormonal, neurológicas, alérgicas e também cancerígenas. O Ministério Público Federal do DF pressiona a Anvisa para que divulgue um laudo sobre o nível de toxicidade de alguns desses venenos. Mas a pergunta que fica é, se é possível deixar de usar agrotóxico após várias décadas de uso intensivo desse veneno? Será que é mesmo possível fazer isso? Países do mundo, países desenvolvidos, há muito que já não usa mais. É possível uma transição onde os alimentos que colocamos em nossas mesas todos os dias sejam livres dessas substâncias? O Conexão Ambiental de hoje convida você para mais esse debate. Uma ótima manhã para você, sintonizado aqui pelas ondas médias, curtas e tropicais da AM 1270, e você também que nos ouve na Grande Goiânia pela RBC 90,1. Olha só os nossos canais para que você possa participar conosco aqui. O nosso telefone é o 3282-8780. O nosso e-mail, conexãoambiental@hotmail.com. Você também pode entrar em contato conosco e participar pelo nosso WhatsApp 99670-9875 e também o nosso Facebook, Programa Conexão Ambiental. Tá certo. É incrível como as coisas vão acontecendo. Os investimentos em agrotóxico de 2008 para cá intensificou demais. Para falar desse tema, está aqui conosco o Wilson Mosena Leandro. Ele é doutor em produção vegetal e professor da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. Muito bom dia, Wilson. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Brasil Central, né? E é um problema sério, né, Wilson? Sobretudo a questão do agrotóxico. Você diria que a tendência é piorar ou é possível fazer uma conexão, assim, tentar fazer com que os nossos legisladores e tudo mais possam criar leis mais eficientes e coibir esse tanto de agrotóxico que é colocado nos nossos alimentos? Com certeza, eu acho que tendo boa vontade, né, é possível mudar o panorama atual para, né, reduzir significativamente o uso de agrotóxicos, né? Pois é, professor, a gente ia dizendo essa questão, né? É preciso sim ter essa consciência, porque da forma como está essa escalonagem de investimentos em agrotóxicos, esse derrame de veneno na produção,
realmente tem aumentado a produção em larga escala, mas e a saúde da população, como é que fica, né, professor? Com certeza. Então, os impactos, né, do uso dos agrotóxicos, principalmente do mau uso, né, do agrotóxico, tem provocado problemas sérios na saúde humana, no meio ambiente, né, nos povos tradicionais, né, que normalmente estão próximos a essas áreas e mais suscetíveis aí ao contato com esses produtos, né. Então, realmente precisa de mudar, né, comportamentos, conceitos, legislações, né, para alterar. Hoje nós somos o maior consumidor de agrotóxico do mundo, né, isso desde 2008, né, e enquanto que no mundo o número de agrotóxicos nos últimos 10 anos aumentou 93%, no Brasil foi mais de 190%, né? Nossa. Então é realmente desproporcional o crescimento de agrotóxicos em função de uma série de fatores, né? Professor Wilson, com relação o que a gente convencionou chamar de praga, né? Sempre existiu essas pragas que atacam a agricultura. Nossos bisavós conviviam com esses problemas, nossos avós, bisavós? Então, as pragas, as doenças, né, o mato, eles sempre existiram, fazem parte do ciclo biológico, né? Então, por exemplo, a gente às vezes tem algumas doenças que são importantes para ciclar, né, os nutrientes que estão numa planta que já fechou o seu ciclo, né? Então a doença, as pragas fazem parte do ciclo biológico. Em condições naturais ou numa produção integrada, elas têm mecanismos de autocontrole, né, de controle biológico que não atinge porcentagens aí consideráveis aí de perdas na produção. Sim. O grande problema é os monocultivos, né? A partir do momento que a gente começou a fazer os monocultivos, o plantio da mesma planta, no mesmo lugar, isso causou um desequilíbrio e aí a ocorrência dessas pragas em geral, né, doenças e plantas daninhas se intensificaram. E por isso que, né, se justifica aí no agronegócio brasileiro o uso intenso desses produtos. Você acredita que essa questão da convivência com a praga, do chamado prejuízo, entre aspas, da falta de gestão daquela lavoura, levou com que o nosso produtor pensasse no veneno para poder ficar mais cômodo para ele, e ele já sabia que usando o veneno ele teria um alimento de baixa qualidade. Você acha que é o comodismo que fez com que ele fizesse isso, pensando mais na parte lucrativa do negócio? Então, isso daí, ela ocorreu maciçamente no Brasil, foi a partir do processo de modernização da agricultura brasileira na década de 50 e na década de 60. Então, houve uma política nacional, né, de incentivo nesse processo de modernização da agricultura brasileira, da motomecanização, tratores, implementos agrícolas, uso de defensivos, privilegiar culturas de exportação, né, como café, soja, cana-de-açúcar, e todo essa política, né, envolvida inclusive com assistência técnica, né, com o papel aí da Emater, que provocou essa mudança, né, de comportamento do agricultor brasileiro. E isso foi justificado na época que era uma forma de resolver a fome no Brasil, que é para aumentar a produção de alimentos, né? Mas hoje a gente vê que, por exemplo, 70% a 80% dos alimentos que chegam à nossa mesa vêm da agricultura familiar. E muitas vezes esses agricultores familiares, pelas condições econômicas, às vezes até estão à margem, né, do uso desses produtos, né? Você falou do uso intensivo de agrotóxico e muitos países até exportam, né, esse produto que é produzido aqui no Brasil. O Brasil é um país agrário, eminentemente agrário. Esse alimento que é vendido fora, que é o filé mignon da nossa produção, ele tem veneno? Olha, isso depende muito do mercado consumidor, né? Então, hoje um dos principais
mercados consumidores dos nossos produtos e das commodities agrícolas é a China. E a China, a exigência no que se refere a questões, né, de produtos intoxicados, né, acaba sendo menor. A União Europeia, por exemplo, a exigência acaba sendo maior. E eu acho que é importante citar o que aconteceu com a cadeia dos citros, né? O Brasil é um grande exportador de citros e o principal mercado consumidor é os Estados Unidos, e teve uma safra brasileira que foi, em função dos níveis de agrotóxico presentes, ela foi proibida de entrar nos Estados Unidos. Isso provocou um problema na cadeia enorme, né? Porque o principal mercado consumidor, em função das exigências, né, com relação à toxicidade, né, no produto, embargou, né, a entrada desse produto nos Estados Unidos. O problema é econômico, né, professor? Com certeza. E isso não é assim, o governo brasileiro, os nossos grandes produtores, né, de monocultura, não pensa nessa questão, né, dessa quebra, desse enorme prejuízo que tem quando esses níveis de toxicidade por conta desses venenos atinge um patamar que proíbe a exportação do produto? Então, eu acho que o governo brasileiro, né, toda a cadeia produtiva, já está se conscientizando que precisa, né, mudar comportamentos, né? Logicamente que o vetor econômico sempre fala mais alto. Então, enquanto houver compradores, né, e que a exigência desses de produtos de qualidade seja menor, esse vetor econômico vai estar presente, né? Agora, eu acho que existe uma consciência, né, uma consciência de que precisa mudar comportamentos. A partir do momento que os clientes, vamos supor, os países, inclusive a China, já exigiu do Brasil algum produto em alguma medida que não utilizasse certo defensivo, porque tal produto oriundo desse defensivo era cancerígeno. À medida que esses clientes vão exigindo do produtor brasileiro que ele se resolva nessa questão de agrotóxico, a coisa tende a mudar, então, na sua visão? Eu acredito que sim. Na verdade, é o mercado, né? O mercado consumidor, tanto nacional como internacional, que vai promover. Tá certo. Nós daqui a pouco vamos falar mais sobre esse assunto, e é bom pensar o seguinte também, gente, que o vetor econômico fala mais alto, mas a gente precisaria também, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, do vetor político. Precisamos realmente criar leis mais rígidas e severas e proibir definitivamente o uso de agrotóxico na nossa produção de alimentos. Daqui a pouco a gente vai falar com o professor Murilo Mendonça, direto da cidade de Goiás. O Murilo é geógrafo, professor de mestrado e recursos naturais da Universidade Estadual de Goiás. Professor Wilson, essa demanda econômica que se tem, e são fortes as pressões econômicas em cima do agronegócio brasileiro. Você disse que é um vetor importantíssimo, mas o vetor político também né? Com certeza. Então, é impossível dissociar o vetor político do vetor econômico aqui no Brasil, né? Na verdade, essas forças andam juntas, né? E a bancada ruralista no Congresso, muitas vezes, defendendo o setor do agronegócio, às vezes ela está fazendo um desserviço aí em determinadas leis para a questão aí da cadeia do agronegócio brasileiro, né? Então nós tínhamos um programa para ser implantado, já que era o PRONARA, Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que foi construído, né, com a sociedade, com a cadeia, com vários segmentos, e era para ter sido implantada no ano passado, né? E esse programa foi meio que congelado em função aí das pressões desse vetor político. Então é importante salientar que a sociedade, né, a sociedade brasileira, ela está ciente, né, desse problema dos agrotóxicos. E a gente vê que, por exemplo, a cadeia dos produtos da agroecologia, que tem a isenção de agrotóxicos, de fertilizantes solúveis, de produtos transgênicos, ela cresce numa velocidade de 30% ao ano. Então a gente está num país, né, com economia negativa, né, com
com crescimento negativo, mas essa questão dos agrotóxicos tem crescendo, né? Professor Wilson, o senhor disse que no ano passado era para o Pronara ter entrado em funcionamento, né? Enfim, né? Esse programa de redução do uso do agrotóxico. E no ano passado também houve aí a liberação de um dos agrotóxicos talvez mais potentes que temos para o combate aí da helicoverpa, né? Essa lagarta que chegou atacando tanto a soja quanto o milho. Quer dizer, em contrapartida, um programa para redução não acontece e a liberação de venenos cada vez mais fortes. Então, isso também se refere às pressões, né? Então, quando a helicoverpa entrou, assustou muito os produtores rurais, né? E ela, na verdade, ela foi fruto de um desequilíbrio, né? Exatamente em função aí do uso dos agrotóxicos. Então, e aí as pressões, né? Em função dos prejuízos econômicos, foi para a liberação. Então, nós temos todo um protocolo para registrar agrotóxicos no Brasil, que envolve um dossiê do Ministério da Agricultura, um dossiê da Anvisa e um dossiê do Ministério do Meio Ambiente. Esse dossiê precisa ser respeitado para o produto entrar no Brasil. Então, essas pressões econômicas e políticas queriam que o produto fosse liberado, né, sem todos esses dossiês que são importantes, né, para serem liberados. E é importante salientar também que existem produtos hoje no Brasil que são proibidos, né, na maior parte do mundo. Então, é uma questão aí de não dá para viver sem, não tem como substituir, e isso vem causando, né, em função às vezes dessa questão do agronegócio brasileiro representar hoje 25% do PIB, né, então tem uma importância econômica forte, né, de tudo se justificar. Não, né, eu acho que se em outros países que competem com o Brasil, esses produtos foram proibidos e eles se organizaram para conviver sem esses produtos de alta toxicidade, o Brasil também, né, tem que se adaptar a essa situação e manter, né, as condições de competitividade. E enquanto isso, a população vai adoecendo e o custo do investimento público vai ficando também cada vez mais caro. Já está na linha, já está no ponto, o professor Murilo Mendonça. Ele é geógrafo, professor do mestrado e recursos naturais da Universidade Estadual de Goiás. Muito bom dia, professor Murilo. Professor Murilo, bom dia. Bom dia, professor Murilo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Professor, rapidamente, eu queria que o senhor fizesse uma análise aí, embora o evento Seminário Nacional Agrotóxico, Impactos Ambientais e Direitos Humanos ainda não terminou, ainda tem o dia de hoje, mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação aí desses dias, desse seminário que aconteceu aí na cidade de Goiás. Primeiro saudar o professor Wilson, né, que é um grande companheiro de luta na agricultura sem veneno, né, então um grande abraço, professor Wilson. Estava ouvindo aqui a fala, acho que isso é muito importante. Com relação ao evento, o evento começou no dia 6 e está finalizando hoje com a palestra do professor Vanderlei Pignatti. A avaliação que a gente faz é que a gente conseguiu avançar bastante na construção de alguns elementos com relação ao embate aos agrotóxicos. O principal deles é o elemento jurídico. A gente tem ainda uma fragilidade muito grande com relação à questão jurídica relacionada aos agrotóxicos. Quando alguém, por exemplo, é contaminado, intoxicado por agrotóxico, ou que tem sua lavoura, muita gente produz orgânico ou produz de forma agroecológica e tem suas produções contaminadas, essas pessoas não têm um apoio, uma sustentação, um instrumento jurídico que dê base para essa defesa, né? Então, o que a gente mais avançou no seminário até agora foi na questão jurídica. Tem um grupo de advogados do Brasil, da Argentina, pessoas de outros países, de outros locais, que passaram esses dias debatendo e construindo uma perspectiva jurídica para o embate com relação aos agrotóxicos, né? A gente vai soltar uma carta a partir de hoje com relação aos caminhos e aos elementos que a gente quer fortalecer com relação à questão jurídica e política. Então esse foi talvez o principal avanço, né? A proposta é que busquemos casos específicos que estão acontecendo no Brasil e casos que já foram julgados, para que a gente construa esse caminho jurídico para de fato dar uma segurança para aqueles que estão expostos aos agrotóxicos, ou aqueles que estão produzindo de forma agroecológica e não tem como, estão sujeitos às contaminações por agrotóxicos. Esse talvez seja um dos principais avanços. Esse grupo jurídico ele está se consolidando
consolidando no âmbito da campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida. Você poderia dizer para a gente essa questão, até que medida o homem do campo, ele tem esse discernimento, ele analisa, utilizar agrotóxico vai maximizar meus ganhos. E de outro lado, ele está adoecendo a população com o uso do veneno. Como é possível trabalhar esse fator com o produtor, de forma que ele possa produzir e prover o sustento de sua família, sem que possa causar o sofrimento às outras pessoas? Porque a gente sabe que existe casos em que o produtor não tem coragem de consumir aquele alimento que produz, porque ele sabe que é um produto envenenado, professor. Como é que a gente sai dessa? Eu acho que a primeira coisa é a gente compreender que esse é um processo histórico, né? A gente acabou se tornando sujeitos ao uso excessivo de agrotóxicos, né, num processo histórico que construiu um modelo de desenvolvimento baseado em maquinários pesados, em um pacote tecnológico que inclui os agrotóxicos fertilizantes químicos, que nos tornou, na verdade, dependentes desse modelo, né, e que é um modelo que não é um modelo que pensa no desenvolvimento humano, que pensa na qualidade de vida, ele pensa nos ganhos e nos lucros das grandes empresas, né? Então a primeira coisa é partir daí. Então o agricultor, ele está também sujeito a esse pacote tecnológico, né? Então o caminho para que a gente possa reconstruir a agricultura em uma nova forma, em um novo paradigma, é a agroecologia. Isso é o que a gente tem defendido, né? E a gente já tem tecnologia, tem conhecimento, tem estudos que permitem com que a gente construa essa nova forma de fazer agricultura, que seja ambientalmente sustentável, que seja socialmente justa, que preveja a reforma agrária, o assentamento de famílias camponesas que querem produzir de forma sustentável. Então esse caminho ele está sendo construído nas universidades, está sendo construído nos movimentos sociais, e tenho certeza que ele nos ajuda a construir essa perspectiva um pouco mais humana de agricultura, um pouco mais humana de campo e de sociedade, né? O agronegócio que é hegemônico hoje no campo brasileiro, ele tem mais de 70 anos, 80 anos de desenvolvimento, né? A agroecologia, de forma mais efetiva, ela está sendo construída a partir de agora. Mas a gente já tem resultados muito fortes, embora a gente não tenha o respaldo das políticas públicas que a gente gostaria, né? Mas, por exemplo, o professor Wilson, que está aí também com a gente, professor Wilson, professor Paulo Marçal, o Milton do IFG de Urutaí, professora Ana Cláudia, que trabalha com o MCP, e vários outros professores e vários outros grupos camponeses, eles têm construído tecnologias para a produção agroecológica que tem dado resultado, né? E há uma grande produção de forma sustentável, respeitando a natureza e os sujeitos que estão no campo. Então falta apoio das políticas públicas, falta recurso para construir esse processo, mas a gente tem tecnologia. O caminho, na minha concepção, é a agroecologia, e a gente está rumando nesse sentido já. Pelo que o senhor coloca aí, situa, o movimento agroecológico e outros similares, né, que fazem esse trabalho de divulgar modelos mais sustentáveis, que respeitem, né, a natureza e tende a um equilíbrio natural melhor, parece caminhar em ascendência, né? O que falta para que o produtor, o pequeno, o micro e o pequeno e o médio, não sei em que proporção que o grande produtor aderiria a essa proposta? Falta divulgação, falta comunicação, ou o país, enquanto nação, não promove políticas em relação a esses modelos diferentes de produzir com menos ou com ausência total de veneno? Falta de fato, a gente já salientou isso, né? É vontade política de construir uma perspectiva de desenvolvimento para o campo diferente, né? Porque a população ela já demonstrou que ela quer consumir produtos limpos de agrotóxicos, que ela tem uma preocupação social com o campo, uma preocupação social com a cidade, mas a gente não tem, nos últimos anos, nenhum tipo de política, se é que a gente teve em algum momento, né, mas a gente não tem nos últimos anos nenhum tipo de política que de fato apoie o agricultor para produzir. Os últimos anos saiu um pouco de recurso para os núcleos de agroecologia, que permitiram com que esses núcleos que eu já citei
por exemplo, do professor Wilson Mosena se consolidassem, ou pelo menos se iniciasse um processo de estruturação, mas o recurso no fim da linha para o produtor realmente produzir de forma agroecológica, esse recurso ele não sai. Então falta de fato uma vontade política de construir uma nova perspectiva de desenvolvimento. Claro que isso não é tão simples, né? Mas acho que dá para a gente lutar por isso, pela liberação e pela consolidação de políticas públicas, que a gente já tem, na verdade, né, que é o PLANAPO, é o Plano Nacional de Produção Orgânica e Agroecologia, mas que não tem recurso suficiente para que a gente construa esse caminho. Professor Murilo, você que fala de Goiás, achei que agradecer imensamente a sua participação aqui no programa, já pedindo desculpa para o nosso ouvinte enquanto a qualidade do áudio produzido, mas obrigado aí pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, e leve o nosso abraço, o abraço de toda a equipe do Conexão Ambiental para os idealizadores desse evento aí nessa importante cidade do nosso estado, que é a cidade histórica, a cidade de Goiás. Muito obrigado, professor Murilo. Muito obrigado, fica um abraço para todos os ouvintes e a gente convoca todos a estudarem sobre os agrotóxicos para que estejam atentos com relação a isso e vamos construir um mundo agroecológico. Fica um abraço para todos os ouvintes, para todo mundo da rádio, um grande abraço, obrigado pelo diálogo. Você pode participar aqui do programa através do nosso WhatsApp 996709875 ou pelo nosso telefone 32828780. Estamos falando aqui sobre a questão do agronegócio, falando em todas as nossas emissoras no Sistema Brasil Central de Rádio, onda média, curta e tropical e na FM 90,1, debatendo sobre a questão do agrotóxico e os impactos socioambientais. E nós estamos aqui com o professor Wilson Mosena, ele que é especialista e dá aula lá no mestrado da UFG, né, professor Wilson? Mas eu acredito, viu, professor, que essa questão, ela é urgente, eminentemente urgente, porque da forma como está, daqui 10, 20, 30 anos, como é que serão essas pragas, doutor Wilson? Porque cada vez que você joga um veneno, a praga, ela era abatida. Mas logo ela se fortalece e suplanta o veneno. E é obrigado a fazer um veneno mais poderoso. Quer dizer, daqui a pouco a gente está comendo veneno mesmo. A gente vai dar uma rápida parada aqui no nosso bate-papo para um comercial e daqui a pouco a gente volta. Conexão Ambiental. Estamos falando sobre a questão dos agrotóxicos hoje aqui no Conexão Ambiental, hoje sexta-feira, dia 9 de setembro, conosco o professor Wilson Mosena Leandro. Professor Wilson, a se permanecer nessa lógica, se pensarmos que isso é uma escala ascendente, né, de uso de agrotóxicos, que pragas e doenças mais fortes e resistentes vão aparecer esse veneno, porque se a gente tiver daqui 10 anos o veneno é mais forte, 20 anos mais forte ainda, 30 anos a gente está bebendo veneno. Comendo veneno. Existe um ciclo, né, dos agrotóxicos, desde o seu lançamento até a sua eficiência, e as empresas aí, de uma certa forma, já vão se preparando, né, para lançar novos produtos. Inclusive, existe uma denúncia, uma crítica, que alguns produtos talvez sejam mais eficientes, menos impacto ao ambiente, que já estão disponíveis nesse acervo aí das empresas de agrotóxicos e não são lançados enquanto esses produtos mais agressivos estão dando retorno econômico, né? Então isso realmente é um problema complexo. Eu acho que a questão de redução de agrotóxicos e o uso mais racional de agrotóxicos envolve uma participação de todos os elos da cadeia, desde dos produtores de agrotóxicos, né, as empresas transnacionais, né, também as esferas públicas, né, o legislativo, o executivo, traçando leis e sistemas aí de avaliação da eficiência de forma adequada, até os consumidores, né, porque às vezes a gente vê também um consumidor com uma exigência talvez do produto que leva o agricultor a usar determinadas medidas para dar aquele produto com a exigência. Às vezes assim, a gente tem que consumir os produtos que são da estação. Se está consumindo um produto que é fora da estação,
para produzir ele, vai ter que fazer sistemas de proteção e que implica. Então, acho que, na verdade, todos os elos da cadeia precisam participar para ter essa redução e a gente ter produtos de menor impacto. Agora, é bem verdade, né, Emerson, que existem muitas pesquisas nesse sentido e que são comprovadamente aí que o uso do agrotóxico está, sim, matando a população, está envenenando a população. Diante dessas pesquisas, e são fatos, gente, fatos atestados, não teria como culpabilizar ou criminalizar esse excessivo uso de agrotóxico? Com certeza. Então falta também fiscalização, né? A gente vê que, por exemplo, a Anvisa, ela faz levantamentos periódicos, né, sobre o nível de contaminação dos agrotóxicos. Poderia ter uma coisa nas centrais de comercialização tipo Ceasa, que algum produto que tivesse os níveis de agrotóxicos em não conformidade, que fosse recusada a entrada delas, né? Então, na verdade, a gente teria medidas concretas para reduzir, como funciona, por exemplo, em países aí da União Europeia, países no Canadá, né, no Reino Unido, né, onde há, né, uma seriedade para tratar. E realmente, né, nós temos problemas gravíssimos de intoxicação do trabalhador rural, né, que manipula esses produtos, às vezes do pessoal da área da comercialização também, né. Nós temos o professor da Universidade Federal do Mato Grosso, que está nesse evento lá em Goiás Velho, ele denunciou a questão de agrotóxicos no leite materno, né, de mulheres em Lucas de Rio Verde, né? Professor Vanderlei Pignatti? Professor Vanderlei Pignatti. Então, quer dizer, se nós estamos alimentando recém-nascidos com leite materno com agrotóxico, que impacto isso vai ter na saúde desse indivíduo, né? Então é realmente um problema sério, tem que ser encarado com seriedade, não há nenhum, às vezes o pessoal coloca, isso é preconceito com relação ao agronegócio, etc. Não é não, né? Pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que hoje nós temos sistemas, a pesquisa tem desenvolvido aí sistemas onde há uma maior diversificação, como a integração lavoura, pecuária, floresta, né, que com certeza um sistema diversificado vai ter menor pressão de pragas, né? Vai ser um sistema mais equilibrado, com rotação de culturas, com sucessão de culturas, com menos impactos aí, ambientais desse sistema agrícola de produção e, consequentemente, que permite aí uma redução drástica dos agrotóxicos. Professor Wilson, falando um pouco mais, entrando nessa seara desses modelos agroecológicos que respeitam mais o equilíbrio do meio ambiente e produz alimentos, né, sem a necessidade de usos de venenos, é possível, por exemplo, em áreas, em regiões onde já foi utilizado o agrotóxico, é possível reverter a toxicidade desse solo, dessa água que já foi tão massacrado pelo uso desses venenos? Isso é possível reverter? É possível, sim. Os sistemas agroecológicos têm essa capacidade de recuperação das áreas degradadas, né? Lógico que tem uma certa transição, né? Desde da conversão aos sistemas agroecológicos até a descontaminação, tem um período de transição. Mas demorado o período? Então, depende dos produtos que foram usados, né? Então, a gente, por exemplo, tem alguns produtos colorados, né, que foram usados no passado aí, que ele tem uma persistência no solo que chega a ser 20, 30, 50 anos, né? Mas o que é importante, talvez o principal passo é tornar o solo degradado como um solo vivo, né? Esse é o principal passo. Existem várias estratégias, né? Aqui, por exemplo, em Goiânia, nós temos a ADAO, Associação de Desenvolvimento da Agricultura Orgânica, que produz, né, aqui no entorno de Goiânia, em alguns locais que já estavam em processo de degradação, e essas áreas são produtivas e fornece ao goianiense alimentos aí,
sadios, né, de qualidade, né, e em quantidade, né? Professor, essa questão, né, Cran, essa questão da convivência com o veneno, com o alimento, e ser uma coisa tão constante todos os dias, com certeza a gente está aí consumindo alimento com algum tipo de problema, seja industrializado, conservante, alguma coisa, e até mesmo veneno em relação às hortaliças e hortifrutis. Teria como a gente falar, porque a gente percebe também, você falando em recém-nascido, que o número de bebês hoje, com uma quantidade enorme da questão do refluxo, está muito grande. Antigamente não se tinha tanto refluxo, tanta intolerância ao alimento, né? O bebê hoje está mais suscetível a refluxo, suscetível a outros tipos de doença. Também pode ser causado pela essa questão do envenenamento. E aí você diria para o nosso ouvinte agora, você lavar os alimentos antes de consumi-los, você retira os agrotóxicos? Olha só, hein? Para você, dona de casa, que está aí preparando o almoço daqui a pouquinho. Olha, lavando os alimentos não se retira completamente, não é isso, professor? Como é que funciona isso? Não, é importante, lógico, fazer uma boa higienização dos alimentos, né, antes de consumi-los, principalmente até por um outro fator também relacionados à degradação ambiental, né? E tem dados aí que quase 90% dos alimentos dos hortifrutigranjeiros, eles são contaminados também com coliformes fecais, em função do uso da água de irrigação e de uma água, né, dos rios que não há saneamento, né, não há tratamento de esgoto, né? Então a higienização é importante em todos os aspectos, mas com relação aos agrotóxicos, é uma série de produtos que são sistêmicos, ou seja, são absorvidos pela planta e circulam por dentro do vegetal. Então, a lavagem externa, né, não consegue retirar esses contaminantes que estão dentro do produto, né? O que está lá dentro já foi, né? Então... Meu Deus! Então, consumindo isso daí, com certeza. Então, nós temos aí o tomate, né, o moranguinho, o pimentão, né? E não tem essa criança que não gosta do moranguinho, né? Então, e esses produtos, e o tomate também é a principal hortaliça comercializada, né? Então, no tomate, os níveis, as porcentagens de não conformidades com relação ao agrotóxico sempre são altíssimas. Então, né? A grande pergunta seria: como diminuir essa ingestão de alimentos com agrotóxicos? Não está escrito no alimento, mas a gente já sabe, tem que ter uma medida da gente saber já, aquelas uvas vendidas nas caixas tem agrotóxico, veneno, o moranguinho lá, todo arrumadinho, aqueles morangos grandes em cima, e aqueles pequenininhos embaixo, tem veneno. Então, você, dona de casa, fique atenta a isso. Professor, falar dessas questões de reversão desse modelo, esse modelo que definitivamente predatório, vamos dizer assim, todos os aspectos da natureza e no envenenamento da população, reverter este modelo não é tarefa muito fácil, né, professor? Com certeza. Isso vai ser um processo, né, uma trajetória que vem, como a gente comentou, da conscientização do consumidor. A partir do momento que o consumidor for mais exigente, né, isso vai afetar o mercado, e o mercado se modifica, né? Eu acho que isso, e também esse trabalho que a Conexão Ambiental está fazendo, de esclarecer a população sobre esses riscos, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que se um produto chegou ao supermercado, ele está saudável, né? Saudável, isento de perigo. Não é bem assim, né, professor? Não é bem assim. Então a gente até tem uma dissertação feita pela Jaqueline, né, defendida lá no Instituto Federal Goiás, na qual ela levantou, né, agrotóxicos em produtos, né, tanto em hortaliças, tanto no produtor como no mercado varejista. E ela encontrou níveis de agrotóxicos acima dos permitidos. Então é importante uma conscientização que vai desde quem vende, desde quem produz, né, os agrotóxicos, e isso é contaminar a cadeia como uma coisa importante a ser mudada, né? A gente sabe que já existem algumas iniciativas com relação a isso. Então existe uma rede de
produtores, né, agricultores familiares que já se converteram para processos orgânicos, processos agroecológicos, né, e estão produzindo, inclusive, aqui no entorno de Goiânia. Professor Wilson, como é que faz esse meio de campo aí em relação ao custo que os orgânicos, né, livre de venenos, têm em relação aos produtos tradicionais? Ok, então, na verdade, o que é importante um canal é a venda direta. Então, quando o produtor vende direto para o consumidor, os preços são mais acessíveis. Quando o produtor vende para uma rede, para um intermediário, e aí chega a uma rede varejista, há uma série, né, de ganhos intermediários que faz que o produto orgânico chegue a ser 30% a 40% maior do que os convencionais. Então a venda direta sempre tem sido a melhor estratégia. E aqui em Goiânia nós temos alguns canais dessa venda direta. Tem que ir para as feiras, então. Tem que ir para as feiras. Então nós temos o mercado da 74, que tem uma feira no sábado de manhã. Nós temos o mercado da Vila Nova, que tem uma feira na quinta-feira, não é? Na quarta-feira, à tarde, né? Então tem alguns canais, alguns shoppings, alguns bairros, né? Tem fomentado aí as comercializações de produtos orgânicos, né? Então esse é um canal importante para baratear os custos. E especialmente para ter esse contato produtor-consumidor. Então, quando o produtor rural tem contato com o consumidor e às vezes fala, eu estou indo, né, procurando produtos orgânicos porque na minha família teve problema de câncer, sabe, um elo que se estabelece entre o produtor e o consumidor que acaba sendo importante para conscientizar o produtor e para conscientizar o consumidor. Então são espaços de diálogo extremamente importantes à venda direta às feiras, né? Professor, quando o senhor fala que existem meios de diminuir e até acabar com a toxicidade da terra e tal, e em relação ao corpo humano, ou é mais complexo? Então, é mais complexo, mas é possível. Então, nós temos hoje uma linha da medicina holística, né, que trata com sucos, detox, né, e uma série de alimentos, né, que tem esse processo que é possível. Então acho que também isso é importante, né, para primeiro eliminar a fonte, não consumir alimentos contaminados com agrotóxicos e depois, né, fazer esse processo, né, de melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde em vários aspectos, né, de uma forma holística, você consegue, né, melhorar esse padrão de saúde. Legal de falar de meio ambiente, falar de natureza, porque também é falar de qualidade de vida, falar das pessoas, de gente. Nós não estamos falando de máquina, pessoal, é gente, pessoa humana, que chora, que vive, que canta, que se decepciona, que fica feliz, tem sentimento, não é verdade? E que está se envenenando e olha, muitas das vezes até ludibriada por um sistema que é terrível. Aqui no Conexão a gente não faz nada mais do que nossa obrigação, professor, de informar as pessoas acerca disso. Quer dizer, isso aqui é promover de fato a cidadania. E é nesse aspecto, é nesse olhar que a gente finaliza com o senhor aqui essa entrevista maravilhosa, agradecendo mais uma vez a Universidade Estadual de Goiás, você que é professor lá, muito obrigado, Federal de Goiás, Universidade Federal, essa que é tão tradicional aqui no nosso estado, professor Wilson Mosena Leandro, muito obrigado pela participação e vamos voltar a falar sobre essa questão de agrotóxicos aqui no programa. Com certeza, é um assunto atual, né, e que precisa ser enfrentado por todos, né, principalmente a população brasileira, para reverter a situação que está, né, e tenho certeza que nós venceremos, né. Pois é, agradecendo também a participação aí por telefone do professor Murilo Mendonça, lá da cidade de Goiás, finalizando aí este seminário nacional sobre agrotóxicos, né, tão importante, já é o segundo, divulgando ainda mais as técnicas e os modelos e alertando a população sobre o perigo dos agrotóxicos que vão parar na nossa mesa, aquilo que nós estamos comendo todos os dias. O programa de hoje chegou ao final e teve produção de Fausto Borges e Mineia Gomes. A mesa de áudio aqui na M foi de Ricardo Souza. Obrigado, Ricardinho, mais uma vez. Direção de estúdio de Jennifer Jacob. Supervisão de Fernando Kozak. Gerência de rádio de Jair Cardoso. E a apresentação do Conexão Ambiental foi minha, Emerson Kran e Ernesto Fleury.
Um forte abraço, gente. Muito obrigado. Conexão Ambiental termina nesse exato momento, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta, a partir das 8 horas da manhã. Mas fique agora, continue sintonizado conosco, né? Você que está aí ligado no AM 1270, tem o Fala Goiás com o Roberto Cândido. E na RBC 90,1 você vai ficar na minha companhia, que eu vou correr pro estúdio da FM agora. Uma vez do Brasil. Gente, um forte abraço, até sexta. Valeu! Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.